Oi, na série Diretores de hoje a gente vai falar do polonês Krzysztof Kieslowski. O que precisamos saber é que no cinema de Kieslowski, sobretudo, o invisível se sobressai àquilo que a gente pode ver. O que nos faz olhar sobre uma nova perspectiva, de uma maneira totalmente sensorial. O teórico Józef Kikasola, um dos maiores estudiosos de Kieslowski, definiu o cinema do polonês sob o termo de recontextualização metafísica. Porque, segundo ele, o diretor Kieslowski empregava propriedades formais da imagem para a criação de contextos que não obedeciam às regras básicas de tempo e espaço. O tempo é eterno e o espaço é sempre fluido e expansivo. É um pouco cabeçudo, sim, mas basicamente quer dizer que as ações nos filmes fazem com que o tempo e o espaço sejam somente uma alegoria nos sentimentos dos personagens ao invés de regras pétreas fixas da física. Para o espectador, vai ser preciso mais tempo para se atentar aos detalhes. Esses detalhes é que vão trazer alma para o contexto geral do filme. Por exemplo, no filme Sorte Cega, ele brinca com o acaso, com a simples possibilidade de um homem pegar ou não um trem, fazendo um estudo da aproximação dialética de Hegel, traçando 3 possíveis caminhos simplesmente se contrapondo um ao outro, no fato do personagem conseguir ou não alcançar esse trem. E esse mesmo filme tem uma cena síntese, onde, segundo Kikasola, é possível ler como uma simples mola de brinquedo consegue ser a representação da vida do personagem, sendo carregada por um impulso que ele não entende, ao acaso, até o momento que, sem ter mais essa força, ela simplesmente acaba. A vida em si necessita desse impulso para continuar se movendo. Mas independente desse contexto, os filmes de Kieslowski não são filmes arrastados e nem mesmo longos. E aí reside uma coisa que diferencia ele dos diretores contemplativos: uma poesia com poder de síntese. Acima de tudo, Kieslowski tem um cinema extremamente existencialista. Segundo ele mesmo, o foco dos seus dramas consiste em perguntas como: para que serve tudo isso? Por que levantar de manhã? Ir dormir à noite e tornar a levantar? O que fazer nesse meio tempo entre acordar e ir deitar? Uma eterna e sensível releitura recorrente de Sísifo. Levantar questões sem lhe dar respostas, ou para que você formule essas respostas segundo a sua bagagem cultural e empírica, ou melhor ainda, para que com elas você faça novas perguntas, ainda mais pessoais. Tudo o que há de intelectual no cinema de Kieslowski é extremamente instintivo. As ideias existenciais de seu cinema sempre questionam vontades e o acaso, como se investigassem a dualidade dialética de universos formados pelas escolhas. Ou seja, como essas escolhas se contrapõem. Isso seria uma constante no seu trabalho. Assim como as parcerias, em especial com o co-roteirista Krzysztof Piejewski e o compositor Zbigniew Preisner. É importante saber que Kieslowski jamais quis ser um cineasta. Morreu dizendo isso. Seu sonho frustrado era ser um engenheiro como seu pai, ou um bombeiro, heranças herdadas da Polônia sob ocupação da União Soviética. Então grande parte do fardo do seu existencialismo vai se dar no peso das escolhas tomadas, e como elas acabam formando as encruzilhadas que se desenham. A gente pode dizer, sem medo de errar, que seu primeiro trabalho de alcance internacional foi uma monumental obra-prima. Feito para a TV polonesa, finalizado em 1989, Decálogo conta com 10 médias-metragens de mais ou menos 60 minutos, evocando sob um caráter existencialista, claro, as 10 leis judaicas de Moisés. As 10 histórias se passam no mesmo condomínio em Varsóvia. Esses 10 médias-metragens são pequenos contos morais. Por exemplo, em Amar a Deus sobre todas as coisas, temos a história de um menino que, confiante em cálculos de computador que demonstram a segurança de ir patinar no gelo fino naquele dia, acaba sofrendo um acidente, trazendo conflito entre o pai agnóstico e a tia religiosa.
Em Guardarás Sábados e Feriados, temos, por exemplo, a história de uma mulher que resolve encontrar um ex-amante no dia de Natal e ele acaba tendo que deixar sua família para salvar a vida dela. Os dois mais marcantes dos 10, que acabaram se tornando versões em longa-metragem, têm os nomes em português de Não Amarás, que seria o sexto mandamento. É a história de um garoto obcecado que se apaixona por uma mulher mais velha ao observá-la pelas janelas do condomínio. E o extremamente seco Não Matarás, que traz uma das cenas de assassinato menos romantizadas da história do cinema, colocando em xeque desde questões sobre matar um animal até o direito do Estado de poder matar uma pessoa. Os 10 médias têm fotografias diferentes, porém as histórias e os personagens transitam frequentemente no mesmo espaço e tempo das histórias. Após o sucesso de Decálogo, Kieslowski começa uma transição para o cinema francês. E seu ponto de ligação será o belíssimo A Dupla Vida de Veronique. Nele, a humanidade e a ansiedade moral ficaram ainda mais marcantes. Kieslowski conta a história de Verônica, uma polonesa, e Veronique, uma francesa, jamais nos deixando muito claro se em um universo palpável, essas duas mulheres exatamente iguais, cantoras, com problemas cardíacos, que sentem que não estão sozinhas, coexistem, são a mesma pessoa, ou se, como em Sorte Cega, são frutos de escolhas que se separaram em um momento e por um acidente, ao se reencontrarem, uma terá de deixar de existir. Imageticamente, o diretor vai nos fornecer a ideia de reflexos. Como se a vida não passasse no óbvio, mas em detalhes refletidos que por vezes deixamos passar. Seu Canto do Cisne, por si só, como um último grande feito, não poderia ser uma obra qualquer, tanto que é uma das maiores trilogias autorais da história do cinema, a Trilogia das Cores. Inspirada nas cores da bandeira e nos lemas que fizeram a França moderna. Amplamente pintado com a luz que deriva de cada cor relativa ao filme, aqui Kieslowski faz com o lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade a mesma leitura existencialista que já tinha feito com os 10 Mandamentos em Decálogo. Só que nesse ele iria ainda mais além. A maneira como as histórias se cruzam, a poesia das imagens, os elos de ligação entre os filmes e os personagens da trilogia são o fino das coisas mais belas produzidas pelo cinema. O desfecho continua sendo por si só
digno de aplausos. Kiedyś zrobiłem taki film dokumentalny, który się nazywał Gadające Głowy. I zadawałem tam ludziom tylko 2 pytania. Kim jesteś i czego byś chciał? I oczywiście potem, jak już zrobiłem ten film, to się zastanowiłem sam nad tymi 2 pytaniami. I właściwie, prawdę mówiąc, zrozumiałem, że nie potrafię na te pytania odpowiedzieć. Ani nie wiem, kim jestem, ani nie wiem, czego bym chciał. Jeżeli czegokolwiek bym chciał, to bym chciał spokoju, a właściwie nigdy go nie uzyskałem i chyba wiem, że już go nigdy nie uzyskam. Czyli to, czego naprawdę chcę, nigdy nie będę miał. O diretor que não queria ser diretor acabou firmando seu nome entre os grandes. Sua melancolia se fazia presente, porém, embora nem percebesse, suas reflexões levantavam pontes, incentivando novos fazeres. E a partir disso vai-se o Kieslowski, mas ficam as suas obras para todo sempre, perenes. Não só isso, mas continuando a fazer questionamentos. E se a gente pensar bem, não é para isso que serve a vida? A imortalidade das ações?